Imagina uma cidade, envolta em um crepúsculo perpétuo. Prédios se elevam, interconectados por uma rede de ruas sinuosas e avenidas movimentadas. Dentro dessas torres, forças invisíveis trabalham incansavelmente, suas tarefas intrincadas essenciais para a sobrevivência da cidade. Esta não é uma metrópole comum. Esta é a célula, uma maravilha microscópica de complexidade e organização. No coração desta cidade encontra-se o núcleo, um cofre contendo os projetos da vida, o nosso DNA. Ao redor do núcleo há um labirinto de compartimentos interconectados, cada um com sua própria função especializada. Essas organelas, como bairros especializados em nossa cidade, trabalham em conjunto para manter o delicado equilíbrio da vida. Essa dança intrincada de moléculas e organelas é o que chamamos de tráfego intracelular. É a força vital da célula, garantindo que os componentes certos cheguem ao lugar certo na hora certa. Este vídeo vai mergulhar no fascinante mundo do tráfego intracelular, explorando os mecanismos moleculares que governam esse sistema complexo e as consequências quando ele dá errado. No coração da nossa cidade celular encontra-se o núcleo, uma fortaleza protegendo o precioso material genético, o DNA. Esse DNA não é apenas uma planta, é uma biblioteca dinâmica, constantemente consultada e transcrita para orientar as atividades da célula. Mas como qualquer biblioteca bem guardada, o acesso é rigidamente controlado. O núcleo é envolvido por uma membrana dupla, o envelope nuclear, pontuado por portões conhecidos como poros nucleares. Esses poros não são portas comuns, são canais altamente seletivos, regulando cuidadosamente a passagem de moléculas para dentro e para fora do núcleo. As proteínas destinadas ao núcleo possuem um passaporte especial, uma curta sequência de aminoácidos conhecida como sinal de localização nuclear, NLS. Esse NLS age como um CEP molecular, reconhecido por proteínas de transporte específicas que escoltam a carga proteica através do complexo de poros nucleares. Esse transporte seletivo garante que apenas as proteínas necessárias, os arquitetos e construtores da célula, possam entrar no núcleo e acessar os projetos genéticos. Pense nisso como os seguranças da balada. Só entra quem está na lista VIP. Aventurando-se para fora do núcleo, encontramos as fábricas movimentadas da célula, os ribossomos. Essas máquinas moleculares são os artesãos da vida, encarregados de traduzir o código genético em proteínas, os cavalos de batalha da cidade celular. Os ribossomos são encontrados em toda a célula, flutuando livremente no citoplasma ou presos a uma rede de membranas conhecida como retículo endoplasmático. O processo começa com uma molécula mensageira, o RNA mensageiro, mRNA. Transcrito do DNA dentro do núcleo, o mRNA carrega as instruções genéticas para a síntese de proteínas. Os ribossomos se ligam ao mRNA, lendo o código como uma planta. Cada palavra de 3 letras no mRNA, chamada códon, especifica um aminoácido específico, os blocos de construção das proteínas. Como uma linha de montagem bem coordenada, as moléculas de RNA transportador, tRNA, entregam os aminoácidos correspondentes ao ribossomo. O ribossomo então liga esses aminoácidos em uma sequência específica, ditada pelo código do mRNA. Esse processo, conhecido como tradução, dá origem a uma vasta gama de proteínas, cada uma com uma estrutura e função únicas. É como se o mRNA fosse a receita do bolo e os ribossomos fossem a batedeira,
misturando os ingredientes aminoácidos na ordem certa. Proteínas recém-sintetizadas emergem dos ribossomos, prontas para cumprir seus papéis designados. Mas sua jornada apenas começou. Muitas proteínas são destinadas a locais além do citoplasma, o espaço extracelular, a membrana celular ou organelas específicas. Aqui, duas organelas interconectadas desempenham papéis cruciais: o retículo endoplasmático, RE, e o complexo de Golgi. O RE, uma extensa rede de sacos e túbulos interconectados, atua como a intrincada rede de ruas e rodovias da cidade. Os ribossomos ligados ao RE sintetizam proteínas destinadas à secreção ou inserção em membranas. Dentro do lúmen do RE, as proteínas sofrem dobramento e modificações, garantindo que atinjam sua estrutura tridimensional correta. A partir do RI, as proteínas são embaladas em pequenos sacos ligados à membrana chamados vesículas. Essas vesículas brotam do RE e viajam para o complexo de Golgi, o serviço postal da célula. O complexo de Golgi é uma pilha de compartimentos achatados ligados à membrana, semelhante a uma agência dos correios celular. Aqui, as proteínas passam por modificações adicionais, classificação e embalagem. É como se o RE fosse a fábrica que produz o produto e o Golgi fosse o centro de distribuição que empacota e envia para o endereço certo. Seção 5. Energizando a cidade. As poderosas mitocôndrias. Nenhuma cidade pode funcionar sem uma fonte de energia confiável, e a célula não é exceção. Alimentando nossa metrópole celular estão as poderosas mitocôndrias, frequentemente chamadas de usinas de energia da célula. Essas organelas em forma de feijão são responsáveis por gerar a moeda energética da célula, o trifosfato de adenosina, ou ATP. As mitocôndrias possuem seu próprio DNA e ribossomos, vestígios de suas antigas origens bacterianas. Isso permite que sintetizem algumas de suas próprias proteínas, mas ainda dependem de genes nucleares e da maquinaria de síntese de proteínas da célula para muitos componentes essenciais. Dentro da membrana interna da mitocôndria, uma série complexa de reações bioquímicas ocorre, conhecidas coletivamente como respiração celular. Esse processo quebra a glicose, um açúcar simples, na presença de oxigênio, liberando energia na forma de ATP. Esse ATP alimenta inúmeros processos celulares, desde a contração muscular até a transmissão de impulsos nervosos. Imagine as mitocôndrias como as empresas de energia elétrica, fornecendo a energia que faz tudo funcionar. Seção 6. Eliminação e reciclagem de resíduos. Lisossomos e peroxissomos. Assim como qualquer cidade movimentada, as células produzem lixo. Felizmente, nossa metrópole celular tem seus próprios centros dedicados à eliminação e reciclagem de resíduos: os lisossomos e os peroxissomos. Os lisossomos são organelas ligadas à membrana, cheias de enzimas digestivas. Essas enzimas quebram detritos celulares, organelas desgastadas e materiais estranhos engolfados, como bactérias. O processo é rigidamente controlado, com as enzimas operando de forma ideal no ambiente ácido dentro do lisossomo. Isso impede que danifiquem outros componentes celulares. Pense nos lisossomos como os garis e os caminhões de lixo da cidade, limpando tudo. Os peroxissomos são organelas menores envolvidas na desintoxicação de substâncias nocivas. Eles contêm enzimas que quebram ácidos graxos,
e desintoxicam compostos nocivos, como o peróxido de hidrogênio, um subproduto do metabolismo celular. Ao neutralizar essas substâncias perigosas, os peroxissomos protegem a célula de danos. Eles são como as estações de tratamento de esgoto, garantindo que os resíduos tóxicos sejam processados corretamente. Seção 7. Rodovias intracelulares. Sistemas de transporte da célula. A dança intrincada de moléculas dentro da célula depende de uma rede sofisticada de rodovias intracelulares. Esses sistemas de transporte garantem que as proteínas e outras cargas cheguem aos seus destinos corretos com precisão e eficiência. Uma via crítica é o transporte mediado por vesículas. As vesículas, pequenos sacos ligados à membrana, brotam de uma organela, carregando sua carga, e se fundem com outra, entregando seu conteúdo. Esse processo é altamente específico, com proteínas específicas na superfície da vesícula reconhecendo proteínas complementares na membrana da organela-alvo. Isso garante que as vesículas entreguem sua carga ao destino correto. É como um sistema de entregas por motoboy, cada um com seu endereço específico. Outro sistema de transporte essencial é o citoesqueleto. Essa rede dinâmica de filamentos de proteína fornece suporte estrutural à célula e atua como trilhos para o transporte intracelular. Proteínas motoras, como cinesina e dineína, se movem ao longo desses trilhos, carregando vesículas e outras cargas para seus destinos. Imagine o citoesqueleto como o metrô e os ônibus da cidade, transportando passageiros, vesículas, para diferentes estações, organelas. Seção 8. Quando o trânsito congestiona. Doenças do transporte intracelular. O bom funcionamento do tráfego intracelular é crucial para manter a saúde celular. Quando esse sistema complexo funciona mal, as consequências podem ser graves, levando a uma variedade de doenças. Um exemplo é a fibrose cística, uma doença genética causada por defeitos em uma proteína responsável pelo transporte de íons cloreto através das membranas celulares. Esse defeito interrompe o equilíbrio de fluidos nos pulmões, levando ao acúmulo de muco espesso, infecções recorrentes e sofrimento respiratório. Outro exemplo é a doença de Alzheimer, um distúrbio neurodegenerativo caracterizado pelo acúmulo de proteínas mal dobradas no cérebro. Esses agregados proteicos interrompem a função neuronal e contribuem para o declínio cognitivo observado em pacientes com Alzheimer. Esses exemplos destacam a importância crucial do tráfego intracelular adequado para manter a saúde humana. Quando o transporte intracelular não funciona direito, é como um engarrafamento gigante na cidade. Nada funciona como deveria. Seção 9. A Sinfonia da Vida. Uma conclusão. Em conclusão, a célula é uma metrópole movimentada, um testemunho do poder da organização e eficiência biológicas. Dentro desta cidade microscópica, uma sinfonia de interações moleculares se desenrola, orquestrada pelos intrincados processos de tráfego intracelular. Do núcleo, o guardião do nosso projeto genético, aos ribossomos, às fábricas de síntese de proteínas, ao RE, complexo de Golgi, lisossomos e mitocôndrias, cada organela desempenha um papel vital na manutenção do delicado equilíbrio da vida. Os intrincados sistemas de transporte, as vias mediadas por vesículas e as redes do citoesqueleto garantem que os componentes certos cheguem ao lugar certo na hora certa, permitindo que a célula funcione como um todo harmonioso.
quando esses processos dão errado, como em doenças como fibrose cística e Alzheimer, as consequências podem ser devastadoras. Compreender as complexidades do tráfego intracelular não é apenas crucial para entender os princípios fundamentais da vida, mas também para desenvolver novas estratégias para combater doenças que surgem de interrupções nessa intrincada maquinaria celular. A célula, com sua intrincada rede de organelas, interagindo e sistemas de transporte, representa um testemunho do poder da organização biológica e uma fonte constante de maravilha e inspiração para cientistas e leigos. É como uma orquestra perfeitamente afinada, onde cada instrumento, organela, toca sua parte na sinfonia da vida.